E aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Maravilha! Estamos agora no terceiro vídeo da série sobre as 16 leis do sucesso do Napoleão Hill. Se você ainda não assistiu os dois primeiros, você pode assistir lá no YouTube ou lá no Instagram, tá? Tem uma série com esse nome. E vamos seguindo. Hoje a gente vai falar sobre a autoconfiança, tá? Que é o tópico, o terceiro capítulo do livro, tá bom? Então, o que é que acontece? O Napoleon Hill, ele descobriu, na verdade, naquelas entrevistas que ele estava fazendo com os grandes empresários da época, que um dos pontos mais importantes do sucesso deles era a autoconfiança. E essa autoconfiança era baseada muito fortemente na autossugestão, tá? Que é basicamente a autossugestão. É o que você fala para você mesmo, tá? São frases, são afirmações que você fala inconscientemente ou que você verbaliza de fato, tá? E ele fala especificamente, tem uma das frases que ele coloca lá, que uma pessoa sem autoconfiança dificilmente definirá um propósito apropriado. Então esse ponto tem muito a ver com o primeiro capítulo, que ele fala sobre propósito, que o que acontece na verdade é que muitas vezes as pessoas, né, não conseguem encontrar qual é esse propósito, definir exatamente, claramente qual é esse propósito, porque ela não tem autoconfiança ou, mais especificamente, porque ela não usa as sugestões certas ou as autossugestões certas, tá bom? E aí, um dos pontos que eu particularmente achei mais legais aqui desse capítulo foi o seguinte: ele colocou aqui 6 pontos, né, 6 passos para você conseguir desenvolver essa autoconfiança baseado no talento e como você descobre esses talentos e como é que você coloca isso na direção desse propósito, tá? Então, o primeiro descubra seu talento natural. Então, basicamente, você vai levantar quais são o que é que as pessoas falam que você é bom, o que é que você acha que você é bom, né? O que de fato você consegue entregar de resultado no dia a dia. Então, conhecimento, técnica e prática. Esses são os primeiros pontos. O segundo defina um propósito, que a gente já mencionou bastante. O terceiro elabore um plano e explore os pontos fortes para realizar o seu propósito. O que muitas vezes acontece é que as pessoas falam, eu já sei meu propósito, já tenho isso muito bem definido, mas na hora de executar, na hora de realmente colocar em prática, começa a se perder porque não tem um mapa ali para seguir, um plano. Então é muito importante definir qual é esse plano para quando você estiver no dia a dia, enfim, na prática ali mesmo, você tenha um caminho, né? Algo que você possa olhar e comparar com o que está acontecendo na realidade. Terceiro, desenvolva, por meio da autossugestão, a autoconfiança para desenvolver o seu plano e realizar o propósito. Tá? Então, você precisa praticar a autossugestão. Haja todos os dias na execução do seu plano e estabeleça metas diárias. Então, ação. Você pode ver que a gente está usando algumas frases, né? Descubra, defina, elabore, desenvolva, haja. Então, ação é uma das partes principais. E o último forme uma mente mestra, que foi o assunto do último capítulo, que é quando você consegue unir o seu poder pessoal com o poder coletivo, tá? Quando você consegue criar um grupo, criar um conjunto de pessoas focados no mesmo objetivo, tá bom? Então, tem vários outros pontos que ele aborda. Um dos que eu gostei bastante é o seguinte: a origem da falta de controle e da falta de confiança é dividida em 3 partes. A primeira, individual, ou seja, quando os seus padrões mentais criam essa falta de controle. A origem social, que é quando o meio ali onde você está inserido, familiar ou ali mais próximo, né,
aquelas pessoas ao seu redor diretamente têm esse impacto, faz com que você não crie essa autoconfiança, e cultural, que aí é algo maior, que aí é onde você, dentro do seu país, dentro do seu estado, dentro de um círculo maior de pessoas, tá? Outro ponto aqui que eu achei muito interessante foi o seguinte, ele fala muito sobre medos, né? Autoconfiança é muito baseado em medos, e ele listou os 6 medos básicos de qualquer pessoa, tá? 6 medos que são possíveis encontrar em qualquer pessoa, alguns a mais, outros menos, mas eu vou listar aqui para vocês. O primeiro é medo da pobreza, tá? É um medo muito comum, um medo que muitas pessoas deixam de agir em direção do seu propósito por medo de dar errado e ficar pobre. Então, isso acontece bastante. Medo de envelhecer é o segundo. Medo da crítica, que segundo o autor é o mais, como é que eu posso explicar? Insensato não foi bem a palavra, mas aqui não tem uma explicação mais prática. Medo da rejeição, medo de doença e medo da morte, tá? São esses 6 medos básicos. Se você como é que eu posso dizer? Se você se identificou com alguns desses, você escreve aí pra gente, coloca nos comentários. E é isso. Então, o que ele fala aqui, para finalizar esse capítulo, para para que você consiga, na verdade, começar a assumir mais o controle, né? Que você tenha mais confiança, você precisa mudar alguns hábitos, tá? Então, só a mudança de hábitos é que vai combater essa paralisia, esse medo que você tem. É normal, qualquer pessoa pode ter. E primeiro, para que você mude um hábito, na verdade, ele só é mudado quando o outro é criado, tá? Segundo o autor também. Então, você não consegue, basicamente, só retirar um hábito ali que já foi instalado. Você precisa criar um outro para que ele sobreponha o anterior. Então, esse foi um resumo bem rápido aí para você entender mais um pouco sobre a terceira lei, tá, das 16, e espero que tenha feito sentido, espero que tenha esclarecido alguma coisa para você. E se você ficou com alguma dúvida ou quer colocar a sua opinião sobre esse tema, é só comentar aqui no vídeo que a gente vai conversar mais um pouco, tá bom? Então é isso. Hoje eu tô num lugar um pouco diferente do que eu costumo estar. Tô com roupa de frio, tô em São José dos Campos, e assim que você assistir isso aqui, você já comenta, enfim, repassa para alguém que talvez precise, né, ouvir essa mensagem, precise conhecer mais um pouco sobre esse livro. E estou à disposição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.